Olá, segunda série. Tudo bem com vocês? Professora Tati. Passando aqui para gravar uma aula de redação. Bora lá começar esse segundo bimestre com a força total aí. Então, vamos para uma videoaula de redação e tá no nosso livro, livro 2, módulo 26. Vocês vão lá na página 377, beleza? No início aí do nosso livro 2, e hoje eu vou trabalhar com vocês os níveis de linguagem. Olha só, a gente vai começar bem tranquilo aí com redação, né? A gente não está trabalhando um gênero específico, mas a gente vai trabalhar os níveis da linguagem dentro do texto escrito, da redação, né, da produção de texto. Então, primeiro aí eu tenho uma tirinha, né, do Recruta Zero. Falar, cara, que calor, estou suando feito um porco. Cara, como eu queria estar numa piscina, eu queria estar no Polo Norte. Onde queria estar? Zero, contra o vento. Então, olha só, nós temos aqui primeiro, né, a linguagem aí de cada um deles, né, e cada um tem uma necessidade. Então, o que nós entendemos aí através dessa tirinha, lógico que tem um humor aí, né? Que ele queria estar contra o vento, ele não queria estar sentindo esse calor. A língua, o que que nós aprendemos? Que a língua, né? Ela se adequa, ela altera de acordo com as necessidades, os usos e os costumes dos falantes. O que influencia uma língua realmente é o seu povo e a maneira como ela é utilizada. Beleza? Então, aqui nós vemos no Recruta Zero, nós temos aqui uma linguagem mais coloquial, popular, né? Cara, alô, né? E uma linguagem bem tranquila, beleza? Popular. A linguagem falada e a linguagem escrita. Aqui está o X da questão. Por que que a redação dos concursos, dos vestibulares, do Enem aí, tão cobrada e sobe tanto a nota aí, né, do aluno? Porque nós temos duas maneiras aí distintas. Nós temos a linguagem falada e a escrita dentro da nossa língua, né? A língua escrita, ela tem a finalidade aí de representar graficamente a língua falada. Mas na língua portuguesa, nós percebemos como falantes, a língua escrita não é igual à língua falada. Por quê, hein, professora? Porque a língua falada tem um monitoramento baixo, enquanto a língua escrita tem um monitoramento alto. Isso, professora, monitoramento. Ou seja, quando eu falo, né, dependendo do público para que se fala, eu tenho um monitoramento baixo. Eu falo usando gíria, uma linguagem mais popular, eu uso expressões, né, da minha região, que são os vocabulários regionais, e quando eu tenho um monitoramento alto, que a gente chama de monitoramento alto, eu tenho aí uma linguagem, né, ou seja, ela é escrita ou falada, muito mais próxima da norma culta, padrão da nossa língua, beleza? Então, olha só, a língua escrita ela tem finalidade de representar a língua falada. Então, todo mundo sabe que a escrita é uma representação da fala. Contudo, né, o alfabeto aí, os sinais gráficos, esses elementos da fala, como o timbre de voz, a entonação, os gestos, as expressões, também fazem parte da língua, não só o alfabeto. Então, eu tenho, além do alfabeto, que representa a minha escrita, eu tenho a entonação, a maneira que eu falo, o gesto, tudo isso aí vai contribuir para a minha linguagem. Então, a linguagem escrita deve ser muito mais trabalhada para compensar o que lhe falta. O que, que lhe falta? As expressões. Ou seja, eu estou aqui agora usando a linguagem falada, então você vê que eu me expresso, eu movimento, eu gesticulo. Então, a língua escrita, ela precisa ser mais monitorada, mais trabalhada, para suprir aí essa questão que nós temos ao falar. Então, como
Eu escrevo um texto, professora, e eu coloco emoção no meu texto. A gente tem recursos aí linguísticos usados para trazer isso para o leitor na língua escrita, beleza? Então, ó, as grandes obras de tradição oral, né, obras compostas que eram transmitidas aí por séculos, né, de transmissão oral, que não eram escritas, elas foram registradas depois, e aí estava o grande problema que os autores encontravam. Como que eu vou trazer toda a essência da língua oral, da falada, para a escrita? Então, assim, elas eram transmitidas, né, de uma forma, na maioria das vezes, aí, usando recursos linguísticos que aproximariam as duas linguagens, a escrita e a falada. Então, ó, não há uma língua que seja, em todos os seus campos de aplicação, um sistema que é invariado, rígido. Toda língua possui o idioma padrão e tem aí o falado, né? É aquele que é aceito por toda a comunidade, imposto pelo uso comum. Então, toda língua tem isso. A professora, é só o português que é essa bagunça. Gente, não é bagunça. Isso aí é variação linguística. Isso é fantástico, né? Porque nós vemos aí que o Brasil ele é rico nessa variação. É muito rico nos tipos e nas funções da linguagem. Agora, se a gente tem um preconceito com a nossa língua, ele tem que ser jogado por terra aí mesmo, caído. Por quê? Porque a nossa língua ela é muito rica. Ela é fácil de ser aprendida? Não. Não, porque nós temos várias regras, né, que compõem a nossa gramática. Porém, é uma língua muito rica. Se eu for olhar do norte ao sul do Brasil, as variações e as diferenças linguísticas que eu tenho são muito grandes. Beleza? Depende do público, depende do grupo que você está inserido. Tudo isso faz com que a linguagem e a língua se modifiquem. Beleza? Então, o que nós vamos ver aí hoje? A língua falada não é igual à escrita. A língua escrita precisa ser mais monitorada, mais trabalhada. Por quê? Porque ela é o quê? Reflexo da fala. Então, aquilo que eu queria dizer, falar oralmente, eu vou colocar no papel em forma de escrita. E eu posso colocar de qualquer maneira, desleixado, de qualquer forma? Não. Então, a escrita precisa ser mais monitorada. Beleza? Seguindo aí, vamos lá em linguagem culta. Linguagem culta é ensinada nas escolas e ela serve para quê? Como um instrumento de comunicação formal. Então, toda criança ela sabe e aprende a falar antes de estar inserida no contexto escolar. Toda criança fala e se comunica a partir do seio familiar, da sua história de família. Porém, aonde nós aprendemos a nos comunicar de forma ou de maneira mais formal? Na escola. Tá? Então, para as criações literárias, para a ciência, para geografia, história, literatura, seja qual for a matéria ou a disciplina aí, o campo de estudo, nós precisamos aprender na escola e a comunicação ela pode ser formal, tá? Ela pode ser por pessoas de classe social, acontecer por pessoas de classes sociais diferentes, né? E obedecer aí padrões tradicionais presentes nos textos aí. Tá? Então, o que nós temos na língua culta? Primeiro, a língua culta ela apresenta a nossa gramática. E a nossa gramática possui normas, tá? Regras. E é o que considera o bom uso da língua. Então, eu vou para a escola para aprender a falar? Não. Eu vou para a escola para aprender a escrever de acordo com as normas. Para aprender a escrever seguindo as regras do bom uso da língua. Então, as regras, né, elas são o quê? Uma análise da nossa língua. Né? Ela é, como que eu posso dizer, considerada aí o que rege a nossa língua. Existe língua sem regras, professora? A língua escrita, ela é muito monitorada e por isso ela é pautada nas regras. A língua falada não é tão monitorada, então nem sempre eu utilizo regras, mas toda língua, seja falada ou escrita, possui um monitoramento.
que é isso? Possui aí sim uma maneira de eu distinguir uma da outra. A linguagem popular. A linguagem popular ela é usada de maneira espontânea, né? O povo, qualquer pessoa aí pelo mundo inteiro. Então, eu tenho linguagem popular na China? Claro. Tem linguagem popular nos Estados Unidos? Claro. Então, toda língua possui uma linguagem culta e uma linguagem popular. Ok? Muitas vezes ela foge da norma gramatical, da regra, dos padrões tradicionais. Mas ela é considerada errada, professora? Não. Para os conservadores da língua, muitas vezes sim. Mas nós temos que classificar aí que ela possui vícios, né? Vícios de linguagem, coisas que nós produzimos aí no dia a dia, mas ela não é considerada uma forma errada de se expressar, tá? Nós temos que ficar atentos que quando eu vou usar em textos escritos, eu tenho que me apegar à linguagem culta, tá? Às regras. Quem está aí dentro dessa linguagem popular? Principalmente as gírias. É uma fonte aí de criatividade linguística da linguagem popular, ou da língua popular, né? Porque a gíria, ela é um estilo, né? Na verdade, aí é uma linguagem de um povo popular, mas ela não é só isso. Ela interage com o povo, né? Então, é a maneira que um determinado grupo se expressa através da linguagem. Tá? No estilo literário, a gíria pode ser incluída para atribuir informalidade. Eu posso estar escrevendo um texto e usar uma gíria, mas aí eu estou atribuindo naquele momento do meu texto uma informalidade, beleza? Sendo assim, então, a linguagem que nós temos aí, culta e popular, ela é aquela que está muito próxima da escrita e muito próxima da fala. Tá? Uma está próxima da escrita, a outra da fala. A linguagem regional, ou linguagem ou dialetal e a língua padrão. Olha, a linguagem regional é marcada por características típicas de um povo, de uma região. Tá? Então, eu tenho determinadas gírias ou determinadas expressões que são de um povo, daquele lugar. Eu tenho que ficar bastante atento a isso. Há regiões que têm vários dialetos, né? Dialeto paulista, por exemplo, porta, poitão, mineiro, ai, tem, sou, né? E uma língua, ela é um conjunto de dialetos, ao qual se destaca por seu prestígio cultural e social, o que é considerada a língua padrão. A língua padrão é aquela de prestígio social elevado, que é considerada. Tá? A linguagem regional é considerada de prestígio? Nem sempre. É uma característica própria de uma região. Beleza? Então fiquem atentos aí. Linguagem, né? Eu trabalhei com vocês popular, culta, regional e língua padrão. Tá? Então essas expressões aí são muito importantes para a gente aprender a lidar com a nossa língua portuguesa. Tá? Porque existe uma diferença entre a língua falada e a língua escrita. Mas a nossa língua é riquíssima nessas variantes aí. Tá? Um beijo grande. Deixarei um para casa para vocês lá no aplicativo. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.